E quantas vezes nós trocamos Jesus por tantas outras coisas? Trocamos Jesus por um vídeo dentro do quarto. Trocamos Jesus por um algo escondido. Trocamos Jesus por relacionamentos não bem resolvidos. Trocamos Jesus por negócios mal feitos. Trocamos Jesus, aleluia, por negócios que não poderiam ser feitos. Trocamos Jesus por atitudes que não deveriam ser feitas. Trocamos Jesus por palavras que não deveríamos ter tidos. Trocamos Jesus por ações que não deveríamos ter feito. Trocamos Jesus por escolhas erradas. E nós desobedecemos a tua voz. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer, irmão, ainda dá tempo de se voltar para a cruz. Ainda dá tempo de se voltar para Jesus. Ainda dá tempo de se voltar a Ele nessa noite. Judas traz Jesus após ter participado da ceia. Ele ceou com Jesus e agora saiu para o trair. Judas escolheu um sinal para a traição. Que sinal é esse? Um beijo. Aquele que eu beijar é quem vocês irão prender. Judas ainda disse aqui, eu acho interessante o livro de Marcos, ele disse, leva ele com segurança, porque o que Judas estava fazendo, ele achava que estava fazendo de boa vontade e que era o certo a ser feito. Nem sempre aquilo que a gente acha que é o bom a ser feito é o que a palavra diz que é para ser feito. Hoje eu dou aula na minha igreja de EBD, Escola Dominical, e aos jovens foi falado sobre o pragmatismo. E o que o pragmatismo é? O pragmatismo é que aquilo que tudo que der certo foi Deus que fez, nem sempre. Porque Deus se importa com a forma que fazemos as coisas. E o pragmatismo prega que os meios não justificam os fins. Ou melhor, os meios justificam os fins. Quando nós tomamos e fazemos negócios de formas erradas, mas temos vantagem naquilo, o pragmatismo diz, isso aí é a bênção de Deus. Mas nem sempre, irmão, quando tudo aquilo que está dando certo é de Deus. Nem sempre quem está no alto foi Deus que levou. Nem sempre aquele que está ganhando foi Deus que levou. Nem sempre o resultado positivo é de Deus. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem todo prato bonito é de Deus. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com aquilo que o inimigo tem feito nas nossas vidas. Judas achava que estava fazendo certo. E Lucas ainda destaca Judas. Jesus pergunta para ele, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Eu acho interessante, irmãos, porque pensando no Judas, eu lembro de Pedro. Porque a atitude de Judas quando ele traz Jesus é o quê? Ele vê que não tem volta, ele tenta devolver as 30 moedas de prata e é jogado no salão do templo, cumprindo a palavra, porque a palavra dizia que ele faria isso. Então ele corre e o que ele faz, irmão? Ele se mata. E eu posso dizer algo que pode escandalizar alguém? Judas tinha perdão. Judas tinha perdão. Alguém diz, Judas foi predestinado a isso. Não, Judas não foi predestinado a isso. Judas escolheu fazer isso. Mas ele tinha perdão. E por como você fala isso concretamente? Eu falo por causa de Pedro. Porque quando Pedro viu Jesus sendo preso, Pedro fez a mesma coisa. E eu acho que Pedro fez um pouquinho até pior. Porque Pedro não pediu dinheiro nenhum. Alguém perguntou para Pedro, você estava com ele? Eu vi você com ele. E Pedro disse, eu não conheço esse homem. Mais uma vez pergunta para ele, rapaz, eu tenho certeza que eu já te vi com aquele homem. E Pedro diz, eu não ando com aquele homem de jeito nenhum. Mais uma vez pergunta para Pedro, rapaz, você tem certeza que você fala igual ele? Porque quem anda com Jesus fala igual a Jesus, caminha igual a Jesus, conhece Jesus. Você tem certeza que você não andava com ele? Aí ele olha para cima de raiva e diz, eu juro por Deus que não o conhecia. E aí o galo canta. E ele lembra que Jesus falou para ele, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Só que Pedro, irmão, eu acho que Pedro negou. Pedro correu, mas o Pedro não correu para se matar. Pedro não tinha coragem. Talvez fosse igual eu, que um certo dia fui para a beira da BR para tentar jogar na frente de uma carreta, porque falei para Deus que o meu pecado não tinha perdão. Mas eu não tive coragem, eu corri para os pés de Jesus. Pedro não teve coragem de fazer isso, ele foi atrás dos discípulos, ele disse, eu neguei Jesus. Aí sabe o que ele fez? Ele largou tudo, falou, agora já era o meu ministério, já era o meu chamado, o que tinha virado pedra, quando Jesus falou
falou, aquele que Jesus tinha levantado para ser pastor da igreja, agora já era. Eu sou líder, mas não, vou voltar para a pescaria. Pedro voltou para o mar. Mas aí é lá no mar que o próprio Jesus se encontra com ele. Aleluia! É porque Jesus está lá na praia chamando Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro, vem Pedro. É quando ele se encontra com Jesus e olha para Jesus e diz: eu neguei o Senhor 3 vezes. Mas Jesus não fala nada sobre isso, Jesus não joga na cara o pecado. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo para alguém que nessa noite, eu não sei qual é a falha que você fez, mas o importante é que hoje você pode se encontrar com Jesus para rever essa situação. Ainda há tempo de perdão, há tempo de reconciliamento, há tempo de renunciar. O inimigo quer, aleluia, te ver derrotado e ferido, mas Jesus está aqui para te levantar de novo e dizer: eu tenho misericórdia e graça, misericórdia e graça, misericórdia e graça. Para Judas não teve jeito, mas para nós ainda tem jeito, irmão. Quando a gente virar as costas para Jesus, Jesus está aqui com os braços abertos, dizendo: a minha misericórdia se renova a cada amanhecer, glória. A cada manhã a minha misericórdia se renova. Ele está aqui nessa noite dizendo: eu tenho graça para te dar. Segundo cumprimento da palavra, o servo de Deus se entregaria voluntariamente. Talvez eu fique mais preso nessa parte. O servo de Deus se entregaria voluntariamente. Isaías 53, versículo 7 diz que como um cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele se entregou voluntariamente. Irmão, Jesus, ele não veio para ser morto. Ele veio para ser morto, não para ser morto pelos homens, mas ele se entregou para a morte. É algo complexo. Porque quando estavam indo prender Jesus, 1000 homens provavelmente estavam lá, porque era uma corte. João fala isso. Havia uma multidão de homens armados. E eu acho interessante que no relato de João, eles olham e Jesus pergunta para eles: a quem buscais? E eles respondem: Jesus, o Nazareno. Aí no livro de João vai dizer que ele responde: ego eimi, eu sou. Quando ele responde: eu sou, a Bíblia diz que os soldados recuam e caem no chão. Irmão, isso aqui é forte. Se você não der agora, vai embora. Olha isso aqui. Os soldados recuam e caem, porque ele olha e diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está se referindo a Êxodo 3,14. No dia que Moisés perguntou para Deus assim: Senhor, quando eu chegar lá na frente do faraó e ele me perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus virou para Moisés e disse: eu não revelei meu nome nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, mas para você eu revelo. Você vai dizer para ele: o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Aí quando Jesus ele grita, ele pergunta: quem vocês estão buscando? Aí ele diz: Jesus, o Nazareno. Ele diz: eu sou. E a multidão cai por terra, porque quem resiste à glória daquele que é, que era e que há de vir? Ninguém pode ficar de pé diante da glória do Eterno. Quem pode, por favor, levantar a mão e glorificar a Ele que está presente nessa noite? O eu sou está aqui hoje. Eu sou, ego em mim, eu sou. O comentarista bíblico William Berkeley, ele vai dizer assim, muito interessante, que quando ele diz eu sou, mostra-nos a sua autoridade. Ali estava uma única figura, solitária, desarmada. Ali estavam eles, centenas de homens, armados e equipados. Entretanto, ao ver
vendo, retrocede e cai no chão. Nesse momento, o poder irradiava de Jesus. Oh, glória! Fluía de um sentimento de autoridade que, apesar da solidão, o fazia mais forte que qualquer poder do seu inimigo. Isso aqui é tremendo. Aí eu fui pesquisar um pouquinho. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar algo muito interessante sobre esse texto. Ele vai falar assim, que ele concorda com outro pastor, com o pastor D.I. Carson, que vai dizer que Jesus não é um Marte. Não. Jesus não é um Marte, ele é um sacrifício voluntário. Não é vocês que estão me prendendo, sou eu que estou me entregando. Não é vocês que estão me prendendo, sou eu que estou me oferecendo. Não é vocês que estão me levando, é eu que estou me entregando, porque é necessário eu cumprir a palavra. Ele continua dizendo, aleluia, que ele é um ser obediente à vontade do Pai. Jesus revela que o seu reino é espiritual e as suas armas não são carnais. A hora da sua paixão havia chegado, por isso ele não foi preso, mas ele se entregou. Em toda essa cena, irmão, essa passagem que nós lemos aqui, uma cena desordenada, uma cena que é única. Jesus é o único oásis de serenidade, ou seja, Jesus é o único que está tranquilo. Quando eu leio esse texto, irmão, a impressão que dá é que no meio daquela bagunça, no meio daquela situação, não eram os soldados que estavam com a situação na mão, não era a polícia do templo que estava com a situação na mão. Em tudo isso, quando eu leio esse texto, é Jesus que está tramando toda a situação, tomando conta da situação. É Ele que está no controle da situação, é Ele que estava tomando as rédeas da situação. Para mim, Jesus já tinha vencido. Onde? Lá no Getsemane. Quando ele orou, ele já tinha vencido, ele já tinha se entregado, ele já tinha se resolvido. Porque a sua oração foi o seguinte: Pai, se for possível, passa esse cálice. Pai, se for possível, passa esse cálice. Pai, se for possível, passa esse cálice. Mas todas as 3 vezes que ele orou assim, nas 3 vezes que ele orou, ele mesmo respondeu: mas faça conforme a tua vontade. Mas faça conforme a tua vontade. Mas faça conforme a sua vontade. Ele agora experimentava a paz de quem tinha convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou. Veja como ele aterrorizou eles, irmão. Forçou eles a recuar. Eles recuaram como se fossem atingidos por um raio, como se algo tivesse os derrubados por terra. Aparentemente, irmão, eles não caem de frente, eles não caem se prostrando, eles não caem se ajoelhando, não, eles caem para trás, incapacitados para resistir. Dessa maneira, Cristo declarou ser mais homem, ser mais do que um homem, na verdade. Ele se declarou ser mais do que um homem, mesmo quando era pisoteado como verme, mesmo quando ele era humilhado, ele disse: sou eu sou eu sou. Ele tinha dado novo ânimo aos discípulos, mas as mesmas palavras que derrubaram os inimigos davam ânimo aos discípulos, dizendo: eu sou. Enquanto ele estava dizendo: eu sou, derrubando os inimigos, os discípulos estavam ouvindo dizendo: ele é. Enquanto os caíam pelo poder da sua palavra, os discípulos se reforçaram com o poder da sua palavra. Enquanto os inimigos caem através da sua palavra, irmão, a gente se alimenta através da sua palavra. Enquanto o inimigo não resiste à palavra de Deus, a gente olha para a palavra de Deus e sente alegria, felicidade, paz, tranquilidade, graça e misericórdia através da sua palavra. Interessante, né, irmão? A mesma palavra que traz vida para a gente. É a mesma palavra que derruba o inimigo. Aleluia. A mesma palavra que nos alimenta é a mesma palavra que derruba os inimigos. A mesma palavra que nos fortalece é a mesma palavra que derruba todo tipo de autoridade do maligno. Vou dizer nessa noite, aleluia, e vou declarar uma palavra para a igreja. Para o inimigo, a palavra derruba, mas para a igreja, a palavra vivifica. Para o inimigo,
justiça cumprida em nossa vida. Que nós vivemos para que a palavra seja cumprida. Cumpra, para que a palavra de Deus se cumpra. A palavra de Deus vai se cumprir em nossa vida. E a maior cumprimento da palavra, irmão, é naquele grande dia, quando a trombeta tocar e a igreja subir com ele na glória. Aleluia! A palavra será cumprida. Glória a Deus. Não temos que ter medo da palavra. Tem gente que abre a Bíblia e não com medo. Tem gente que vai ler o texto bíblico com medo. Eu acho bom, irmãos, porque eu estava até dizendo hoje mais cedo, que muitas vezes as pessoas não aceitam o que a palavra tem para nos dizer. Tem gente que implica com o Antigo Testamento, diz o Antigo Testamento não é palavra de Deus não, a gente só tem que seguir o Novo Testamento em diante. Por quê? Porque o Antigo Testamento fala sobre o dízimo, fala sobre aquilo, e aí vai arrumando um tanto de desculpa. Mas eu acho interessante que quando o neguinho abre a palavra no Salmo 23, ela é abençoada. Quando abre no Salmo 91, presbítero, aí todo mundo, oh, glória, aleluia, é bênção de Deus. É porque fica cortando a Bíblia, usando só aquilo que lhe é necessário, ou melhor, só aquilo que lhe honra, só aquilo que lhe traz benefício. Mas toda a palavra, disse Paulo, toda a palavra, eu vou dizer de novo, toda a palavra é boa para o ensino, para a doutrina. Toda a palavra. Glória a Deus. Só tem medo de Bíblia, irmão, é o diabo. Quem tem medo de Bíblia é o diabo. É.